Tá declarada guerra aberta dentro do PT. Disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de eu porra de você! Vice-presidente do PT, Washington Quaquá, acusa ministra Aniele Franco de possuir funcionários fantasma. Para além disso, em uma carta aberta, ou praticamente aberta, de tão vazada que foi, Cacai, aquele advogado que gosta de pagar de bonitão, indo de bermuda para o Supremo Tribunal Federal para mostrar que é muito amigo dos ministros e que os relacionamentos pessoais no Brasil estão acima da lei, esse sujeito que é um dos principais aliados do Lula e do PT e que inclusive Lula, quando venceu as eleições em 2022, comemorou a sua diplomação na casa do Cacai. Agora, esse advogado, o Cacai, publicou uma carta, divulgou para vários petistas, para vários ministros, para vários integrantes do governo, a sua decepção com o Lula e a sua percepção de que provavelmente Lula vai perder as eleições de 2026. Eu fico muito triste, cara, desaberto, Isso se chegar até 2026. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like. E lembrando também que nós estamos com a editora Valete, o clube do livro, né, que funda a editora Valete. Você vai receber todos os livros aí na sua casa, os lançamentos que nós estamos promovendo e ainda ter o seu nome marcado para sempre como um dos nossos fundadores aí da editora Valete. Se você quiser fazer parte dessa iniciativa, clica aí no link que eu vou deixar na descrição. Bom, vou começar com trechos aqui da mensagem que foi de WhatsApp, que foi disparada, da carta que foi disparada para diversos integrantes do governo e do PT, né, pelo Cacai. Ele diz o seguinte: certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que tinha 1 ano tentava uma audiência com a presidenta Dilma. Ela não fazia política, sofreu impeachment. Então, a carta já começa falando, olha, se o Lula não ficar esperto e não começar a fazer política, né, vai sofrer impeachment igual a Dilma. É um começo bastante duro para alguém tão aliado do Lula a ponto de receber na sua casa a festa da diplomação da vitória, né? Um dia, no governo Lula, um senador da oposição me liga às 11 da manhã e reclama que tinha assumido há 15 dias, era suplente, e que não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Liguei pro Zé, 12h30, a gente estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do celular do Zé completamente encantado. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, ou seja, ele coloca que teve uma mudança no parlamento, teve uma mudança na conjuntura política, mas o principal culpado chama-se Lula. Principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado, não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar para a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. É uma coisa que eu venho falando para vocês assim há mais de ano, né? Os próprios deputados petistas, né, relatam que Lula está frequentemente manguaçado, mais do que o normal, mais do que o de costume, do primeiro e do segundo mandato. O sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. Não está nada preocupado em receber parlamentares, em fazer articulação política, né? E o presidente da República, por mais que ele tenha ministros responsáveis pela articulação política, quando chega num momento de crise ou numa proposta muito importante, ele precisa, no mínimo, né, receber líderes partidários, né, para apagar incêndios, para resolver, né, questões políticas cruciais em momentos sensíveis, como é o caso, né, pelo qual o país está passando agora, né? O presidente da República precisa necessariamente ser um bom articulador, senão ele não vai conseguir governar. E o que está sendo constatado aqui é que o Lula, bom articulador do primeiro e do segundo mandato, sumiu, né? E nesse terceiro mandato está apanhando por causa disso. Com a extrema-direita crescendo no mundo e evidentemente aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições de 2026. Bolsonaro só perdeu porque era inepto.
tivesse ouvido o Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, e vacinado ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele, ele vai conseguir. É um recado muito duro e de fato, né? Bolsonaro entrou para a história, né? Como o primeiro presidente da República, né? Desde a redemocratização, a perder uma reeleição, né? Porque é muito difícil você estar com a máquina na mão, né? E você perder a eleição, você realmente precisa fazer muita cagada, né? Como o Bolsonaro fez, né? A ponto de perder, né, as eleições tendo a máquina da mão e ainda mais aprovando a PEC Kamikaze, gastando rios de dinheiro, né? Gerando rombo nos cofres públicos, como o Bolsonaro fez. E ainda assim ele teve a capacidade de perder. E ele citou aqui 2 conselhos simples do Ciro Nogueira que eu também acho. Se o Bolsonaro tivesse seguido, poderia ter vencido a reeleição. Defendido a vacina, ter sido o primeiro cara a tomar a vacina, mostrar o investimento do governo federal na vacina e não deixar isso ser um flanco aberto para apanhar à toa, né? Quando, sei lá, a vacinação, acho que foi claramente assim, mais de 90% da população se vacinou e mostrou credibilidade na vacina, e o Bolsonaro ficou lá insistindo numa tese furada e impopular, e além disso, né, perdeu, né, popularidade também com a falta de sensibilidade, com questões simbólicas, né, como não visitar hospitais, como dar declarações sem pensar, enfim, né, isso aliados e ministros do próprio Bolsonaro colocam na conta dele que ele perdeu a eleição mesmo com a máquina na mão por causa desse tipo de erro grotesco, né? Fora as traições dele, que se você ainda não sabe, tem vários vídeos meus falando, principalmente a época do governo Bolsonaro, que hoje, óbvio, eu não fico falando a todo momento, porque nós estamos em outro governo e meu papel é fiscalizar o governo que está no poder, não o governo anterior. Mas aqui tem um recado duro do Cacai falando que Lula pode entrar aí, fechar a biografia, né, com uma derrota, que é outra coisa que eu venho falando para vocês, tem 2 anos, né, do Lula avaliar a própria popularidade, não querer fechar a sua vida com uma derrota, ainda mais quando hoje na história só existe o Bolsonaro de derrotado, né, numa reeleição. Lula entraria, né, como mais um, e acho que pro ego, pra vaidade dele, não seria nada positivo, né? Continua aqui o Cacai. Claro que as circunstâncias estão favoráveis ao projeto de perder as eleições. Não dou tanta importância para essas pesquisas feitas o tempo todo, mas prestei atenção nesta que indica que 62% não querem que Lula seja candidato à reeleição. A pergunta é, quem é seu sucessor natural? Não foi feito um grupo ao redor do presidente que se identifique com ele e de onde sairia o sucessor político natural. O grupo do Lula, entre aspas, grupo entre aspas, a gente sabe quem é. E certamente não vai tirá-lo do isolamento. Tá falando aí do Centrão, né? Ele hoje é um político preso à memória do seu passado e isolado. Quero acreditar na capacidade dele de se reencontrar. Quem se refez depois de 580 dias preso injustamente, pode quase tudo. E nós temos Haddad, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo. Um gênio, preparado e pronto para assumir seu papel. Nossa, ele não só dá um não satisfeito em dar um esculacho no Lula, ele já quer puxar o saco em quem ele acha que vai ser o sucessor, né? Tá aí, né? Esses são os principais pontos da carta do Cacai, né? Demonstrando aí o desespero já de alas muito próximas ao PT ou de próprias facções dentro do PT, né? Que estão aí já se desenhando a derrota do Lula. E além disso, a gente tem uma guerra aberta, tá? Não se esqueçam, aí no começo do vídeo eu falei sobre a questão do vice do PT e da Marielle, né? Vamos lá. Vice do PT denuncia a ministra Aniele Franco, indicou funcionária fantasma. Ela nega. Vice-presidente nacional do PT, Quaquá, afirma que suposto funcionário fantasma da prefeitura de Maricá é ligado à ministra Aniele Franco. Quaquá disse ao Metrópolis ter encontrado indícios de que o suposto funcionário fantasma da prefeitura foi indicado por ela na gestão passada.
A titular da pasta nega e argumenta que é alvo de perseguição e violência política, né? Agora, essa história de violência política, né, de gênero é uma grande palhaçada, né? Porque qualquer ataque político, qualquer crítica, qualquer denúncia de corrupção, de crime cometido, né, por uma mulher numa posição política, agora, obviamente, principalmente as mulheres de esquerda, agora se enquadra não como uma crítica, né, não como uma denúncia ou um ataque que seja, ou uma ofensa que seja, né? Políticos são ofendidos a todo tempo, de todos os nomes, né? Não é exclusividade, né, de mulheres serem atacadas, ofendidas ou perseguidas politicamente. Não, todo político, a pessoa pública, toda pessoa exposta apanha, né? Mas aí, quando entra alguém vitimista, né, adepto dessa ideologia identitária, sexista, como a Aniele Franco, é uma violência política, né, e não uma acusação grave da qual ela precisa se defender, né? Ah, você tem funcionário fantasma. Ah, você só tá falando isso porque eu sou mulher. Se eu fosse um homem, você não tava me acusando de ter funcionário fantasma, sabe? É patético, né? Mas vamos lá. Quaquá narrou: me mandaram um recado que havia sido contratado um funcionário fantasma a pedido dela. Sendo ou não dela, eu mandei abrir inquérito. Eu fui ver se esse caso de Maricá era verdadeiro e descobri que, além de tudo, o cara era consultor dela enquanto ainda estava em Maricá. Infelizmente, na esquerda e na direita, temos esses santos de bordel. É por isso que o povo anda tão descrente na política. O vice-presidente do PT completou: vou pedir comissão de ética para ela na reunião do Diretório Nacional desta segunda-feira. Ele ainda citou que foi alvo de uma denúncia semelhante por parte de Aniele. Ela pediu comissão de ética para mim por ter defendido que o Brazão é inocente e que não teve devido processo legal no caso Marielle, afirmou o prefeito em referência ao deputado Chiquinho Brazão, preso preventivamente como suposto mandante do assassinato da vereadora do PSOL, irmã da ministra, né? O servidor citado por Quaquá é Alex da Mata Barros, lotado na autarquia Serviços de Obras de Maricá. Sustenta que nesse período também prestou serviços para o Ministério da Igualdade Racial. O funcionário foi contratado como consultor do projeto Gente Negra, Reconstrução e Desenvolvimento da pasta chefiada por Aniele em 17 de maio de 2024. Procurada, né, Aniele Franco negou as acusações e afirmou que os consultores do projeto foram contratados e remunerados diretamente pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, com apoio do Ministério. Não há ilegalidade em nenhuma consultoria de apoio ao Ministério da Igualdade Racial. Muito bem, meus amigos, em toda essa briga, nós vamos torcer para a briga. Eu vou reforçar para vocês o que eu tenho dito, de que a direita tem uma oportunidade histórica de crescer e de aproveitar esse racha e essa briga e essa guerra na esquerda, porque essa é outra coisa também que precisa ser desmentida sempre, né? Ah, a direita briga demais, a direita não é unida e a esquerda vence por causa disso. Isso está completamente errado, isso é coisa de quem não entende nada de política, de quem não entende nada da esquerda. A esquerda briga muito, se mata muito, agora a direita se prende na própria bolha e em vez de entender e de estudar a esquerda para ter uma vantagem competitiva sobre o seu adversário, se fecha na própria bolha e só consome vídeos e textos do espectro da direita e só vê alguma coisa em relação à esquerda quando sai alguma denúncia, algum escândalo, mas não busca, né, entender as discussões internas da esquerda e os quebra-paus internos da esquerda. Então eles se matam, né, e agora, assim, de maneira muito mais escancarada, de maneira muito mais aberta, mais até, né, nesse momento que nós estamos vivendo, do que a direita. Então, nós precisamos terminar com esse mito de que só há divisões na direita, há divisões em todos os aspectos políticos, e sempre vai haver, né? Há momentos estratégicos, né, de união em que as desavenças são deixadas de lado, mas são momentos pontuais e eles nunca vão ser regra, né, em nenhum dos aspectos políticos. Então, agora é um momento fundamental da gente aproveitar esse racha na esquerda.